Beleza, acho que estamos ao vivo, é isso? Segundo o ao vivo ali em cima, significa que sim. Então, como eu não sei pilotar essa parada aqui, diferente do André, nosso grandíssimo mestre do StreamYard, que tem as contagens regressivas tudo bonitinho, e daí a gente começa no improviso, né, Mafra? Eu acho que Então, sim. Mas eu vou te primeiramente, dizer boa noite a todos só uma coisa, e Derek. sejam Será muito que bem-vindos. estamos? Agora estamos. Estamos ao vivo, Boa, boa, sim. Ali boa. em cima está falando, Muito bem. estamos ao vivo. Ele até teve o Boa, retorno boa. ali da colinha. Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Brasil Fantasy Futebol. Eu estou hoje com o nosso grandíssimo Mafra, direto de Portugal, esse pessoal chique das Europa. E seja muito bem-vindo, Mafra. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos que estão aí participando, que vão participar. Voltamos de volta depois de um pequeno hiato aí, depois de pequenas discussões internas sobre, né, pessoas que falam mal do Jordan Love, então precisávamos aí ter alguma lavagem de roupa interna. Não, brincadeira, a gente teve uma quebra, acho que é natural depois do draft, depois de todos os conteúdos que a gente produziu, mas estamos de volta. A ideia é que a gente consiga também agora ter essa sequência com mais coisas para discutir. E vamos que vamos. Hoje a gente mandando essa de mailbag, mandando os temas diferentes que o pessoal aí tem de discussões que foram acontecendo no nosso grupo do WhatsApp, discussões que estão acontecendo também no Twitter, perguntas que as pessoas têm mandado. Só queria primeiramente dizer um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos estiver ouvindo, tanto agora ao vivo quanto depois que for ouvir nos podcasts. E também agradecer bastante as discussões que a gente tem tido no nosso grupo de WhatsApp. Quem não estiver no nosso grupo de WhatsApp, que estiver ouvindo aqui agora, mande mensagem para o BR Futebol no Twitter, para mim, para você, Derek, para que a gente adicione vocês lá no grupo. O grupo tem sido super bacana, discussões super valiosas, diferentes pontos de vista, e eu tenho sido muito feliz nas discussões ali, entendendo legal como outras pessoas pensam também, aprendendo pra caramba. Então, acho que queria começar agradecendo esse pessoal todo que tem participado por lá. É isso aí. Então, primeiramente, vamos dar uma pequena passadinha aqui no nosso chat. O nosso Bora. outro Portuga favorito, né, que está bem perto de você aí em Porto. O Thiago mandando uma boa noite pra gente. Boa noite, excelentíssimo Boa noite, Thiago. Thiagão. Depois, nosso Big Boss aqui, o Rui Maurício, mandando um bora. Maior de Matheus, todos. mandando um grandíssimo boa noite, família. E, obviamente, Boa que noite. hashtag meu jetão é importantíssimo. A hashtag do meu jetão, assim. E, obviamente, né, estou de volta, depois de um tempinho também. O Mafra até falou que era por conta depois do draft, a gente dá uma queda normal, mas é porque eu tava viajando, na verdade é bem essa mesmo. Sempre bom, depois de 45 mil anos, 30 dias, só uma viagenzinha bonita. Gastar todo o dinheiro que eu tenho e não Importante. tenho, o que é normal, mais comum. Não façam isso, Mas precisa crianças. dar uma relaxada, tá certo? Precisa dar uma Precisa, é queda, é importante. importantíssimo. É... Mas é isso aí, né? Então, qual que é o objetivo da nossa live de hoje? Bom, hoje a gente vai comentar, como eu falei, alguns temas de que foram levantados tanto pelas pessoas durante essas discussões no nosso grupo do WhatsApp, quanto dúvidas que foram levantadas aí durante o período especificamente para a gente conversar durante essa nossa live. Uma live aberta, o pessoal pode mandar perguntas aí também no chat que a gente vai discutindo. A ideia aqui, logicamente, não é dar respostas finais, mas é muito mais a gente debater, acho que, diferentes temas e ajudar a comunidade, né, no geral, a crescer, entender mais sobre fantasy, entender mais como pensar fantasy, então acho que isso é bem bacana. Com certeza. E o ponto mais importante que é o seguinte, né? Tudo que a gente falar aqui, parte são especulações, obviamente, porque a gente não está no dia a dia dos clubes, a gente é mais uma percepção nossa sobre os jogadores de fantasy que a gente projeta para o ano. Não significa que a gente está certo, não significa que a gente também está errado. Normalmente a gente fica mais errado que certo, porque tem várias informações Sempre. internas que a gente não faz a mínima ideia que acontece, mas faz parte, né? Então, Sim, assim, sem dúvida alguma. prestem muita atenção, vale a pena, entre na discussão também, fiquem à vontade para participar no chat. Depois também, que nem o Mafra falou, se quiser, no nosso Twitter individual ou no grupo do WhatsApp também vale muito a pena, lá tá sempre bombando, né? Então tem sempre conteúdo, desde manhã, tarde, noite, madrugada, né? Tem pessoal de todo o país lá participando, pessoal super gente boa. E não só país, né? Também como outros países, né? O mundo Sim. inteiro. E é sempre bacana, porque
que nem você falou, a gente acaba vendo diversas percepções sobre um jogador, sobre uma trade, essa trade foi muito melhor que a outra, ou então, tipo, não, eu prefiro esse lado, prefiro outro lado, porque ABC e por aí vai, né, então vale muito, muito a pena. Certo, o Matheus estava perguntando aqui para fazer um apanhado de tudo que a gente sabe que aconteceu nessa hiato aí, o que estão fazendo, né, o que nós conseguimos acompanhar ou não, né, bom lembrar que tem os treinamentos agora que as equipes começam, né? Então, se quiser dar uma apanhada, uma pincelada geral aí, Mafra, né, de uns pontos mais importantes. Os OTAs agora servem muito para trazer os rookies para dentro dos times, né? Para começar a implementar ali o jogo para eles. Então é muito mais voltado para essa nova cara que os times têm do que necessariamente para colocar o time pronto para a temporada 2023 em termos de instalação do jogo em si, do padrão de jogo. Então tem muita coisa acontecendo que não tem tanta relevância. Acho que eu destaco aí, talvez, o que a gente estava discutindo hoje no nosso grupo do WhatsApp, inclusive, sobre a questão do Justin Ross ter sido levantada, a bola dele está sendo levantada tanto pelo Mahomes quanto pela equipe técnica, então vale ficar de olho. Eu acho que também a questão dos rookies, o Will Levis começou muito mal no Titans, a expectativa era bem alta e ele, nesse exato momento, tem tido ali alguns tipos de dificuldades, então também vale, acho que, relatar isso. O comentário próprio do Thiago Salomão também falando questão que eu acho que o Vikings vão cortar o Dalvin Cook. Esse é um nome muito importante aí para ficar de olho, porque realmente ele pode ser cortado pelo Vikings a qualquer momento. Abre um espaço no cap que, na minha opinião, é importante para o time do Vikings, e eu acho que realmente o Cook já deu o que tinha que dar lá. Sem piadinhas de segundo sentido, né? De duplo sentido aqui. E eu acho que também tem a questão do DeAndre Hopkins, que foi liberado pelo Cardinals. Tá aí no debate para ver onde é que ele vai. Tem Patriots, Browns, o Bills hoje foi meio que saiu do bolo. Chiefs, enfim, tem uma série de times aí que poderiam contar com esse jogador. O Bears, eu acho também que é um fit muito grande para ele ali. Mas, enfim, é esperar para ver. E eu acho que é o grande nome nesse exato momento para ficar de olho dos veteranos, dos grandes nomes. A partir disso, acho que não tem tanta coisa acontecendo, a não ser talvez os detratores do Rodgers, que ele está semi-machucado durante esses OTAs, algo que ele nunca participou quando ele estava no Packers, e ele está fazendo isso agora no Jets. Então, pode ser que aí alguma magia, alguma energia negativa está sendo lançada por alguém e chegando nele lá. Mas é isso. Alguém chamado Mafra, sei lá, né? Não, eu não tenho nenhum problema com ele específico. Estou feliz que ele saiu do Packers porque eu achava que já tinha dado a hora, mas desejo sucesso, acho que ele que faça o caminho dele agora no Jets, não tem mais que me preocupar com essa diva. Meu foco agora é em Jordan Love. Pior que é verdade, ele e Antonio Brown, saudades dessa época que só tinha os BO ali aparecendo. Saudades da época de Steelers. Exato. Nossa, como parênteses aqui, como o Mike Tomlin conseguiu, velho? Ele tinha Antonio Brown de um lado e Le'Veon Bell do outro. Com Big Ben ainda no meio. Meu Deus do céu, o cara era muito mágico de vestiário. Era o ataque BBB, Big Ben, Le'Veon Bell e Antonio Brown, o BBB. Não. Eu lembro bem disso, porque o Tomlin ele falava, meu problema aqui é só controlar o ego, porque o jogar eles fazem o que eles quiserem. E era isso mesmo, o time do Steelers em 2013, 2014 era isso. Eu comecei a torcer mais assim pro Steelers justamente por conta deles também, né? É impressionante que quando eu comecei a torcer aí que não ganharam mais nada. Acho que eu ziquei a franquia. Mas é um mero detalhe. Bem, antes tarde do que mais tarde, vamos começar então. Nós selecionamos algumas perguntas aqui que o pessoal mandou pra gente. Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui para a primeira pergunta. Rufem os tambores. Vamos lá. Como lidar com pessoas que ficam insistentemente mandando propostas absurdas de trade, né? O nosso querido Renato lá do grupo mandou. E é uma coisa que acontece direto, né? Sempre tem um cara que acaba mandando 40 milhões de trades, umas mais absurdas que a outra, no nosso grupo, né? Geral, assim, de trade, não sendo de fantasy, não necessariamente na nossa liga especificamente. Sim. Também sim, também não. Então, acho que é mais corriqueiro do que se imagina. Eu tenho uma opinião, mas primeiro eu quero ouvir a do Mafra, né? Cara, o que você acha?
eu tô surpreso que até agora ninguém escreveu no chat que estão falando de mim, porque eu realmente sou uma pessoa que sou ativo em trades, fico mandando trade o tempo todo. Eu acho que existe uma componente aí da questão do absurdo, que é relativo, depende muito do olhar de cada lado. Mas sim, às vezes há trades que são, digamos, descompensadas ou que parecem bastante desproporcionais. Mas falando, talvez, acho que desses exageros extremos, né? Uma pessoa que talvez mande, sei lá, um Khalil Shakir por um Jonathan Taylor e tá ok. Eu acho que essas pessoas foi um debate muito bom que a gente teve no nosso grupo de WhatsApp. Eu quis trazer essa pergunta para cá exatamente porque eu não sei se eu tenho uma opinião formada final, sabe assim? Eu acho que muito obrigado, Silvana. Silvana Viano falando que falaram de mim agora, que eu só mando proposta absurda. Ele fala isso, mas ele já fez 2 trades comigo. Então, assim, não é tão absurda, porque né, as pessoas fazem as trades. E eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que essas pessoas que mandam trade, que pelo menos estão envolvidas nessas questões, são muito mais legais de se jogar e são muito mais interessantes do que pessoas que são completamente passivas. Logicamente que uma liga de 14, 16 pessoas, você vai ter pessoas de diferentes jeitos. Pessoas que estão sempre ativas em trade, pessoas que fazem ali uma trade ou outra, ou são mais, esperam receber uma proposta. Mas eu acho que quanto mais pessoas ativas, mais pessoas dispostas a fazerem essas negociações ou provocar essas negociações, eu acho isso super importante. Então eu prefiro ter essas pessoas na liga do que ter pessoas passivas demais ou pessoas que só entram para jogar o fantasy, escalar o time, pegar a gente na waiver e acabou, entendeu? Não, com certeza. Acho que assim, eu também prefiro jogar muito mais com pessoas que sempre mandam trade, por mais absurdas que sejam. Porque assim, uma hora ou outra, acabam mandando uma trade que assim, é absurda, só que pra você, entendeu? No sentido de você sai muito ganhando. E aí você vai lá e aceita. Né? Então, Sim. é cheio dessas, assim, eu prefiro. Às vezes só a questão, assim, como lidar? Às vezes, se o negócio tá muito descompensado, chega no cara e fala, meu, né, tipo, beleza, né? Eu gosto de mandar trade, mas, tipo, dá uma segurada. Pensa primeiro antes de mandar, olha meu time, vê se faz algum sentido para mim você oferecer o jogador XYZ, né? Então, assim, por exemplo, às vezes o cara tá no win-now, manda um jogador que é rookie, tem potencial até, mas, assim, tipo, questão de valor teoricamente, né, perceptível é bem menor do que, sei lá, um Ekeler da vida, supondo. Mas, dependendo se tiver num rebuild, alguma coisa assim, para mim compensa. Né? Então, assim, se tiver muito descompassado, se a pessoa sempre toda hora manda e vai e volta, vai e volta, vai e volta, ou então o cara só manda e não deixa você nem ver a proposta, ele já modifica a proposta, manda outra, que não sei o quê. Você fala, conversa com o cara, às vezes, tipo, meu, dá uma segurada, ou então, tipo, vamos com calma, agora eu não consigo responder seus trades, dá uma esperada aqui e ali, e é isso, né, assim, não tem muito, vai da estratégia das pessoas também, que você falou, tem gente um pouco mais passiva, tem gente muito mais ativa, às vezes, assim, o cara sendo extremamente ativo, para a estratégia dele pode ser uma estratégia relativamente ruim, porque você cai meio que fica, sei lá, sujo na praça, por assim dizer, né? Tipo, já, Sim. a pessoa já olha e fala, qualquer proposta que o cara mandar, o cara tá querendo ganhar sempre em cima de mim, alguma coisa assim, mas faz parte, né? Eu acho que assim, tem alguns temas a serem considerados. Você levantou alguns pontos muito importantes. A primeira é essa Uhum, questão do entendimento que a pessoa tem. Em uma liga, você vai sempre ter pessoas que entendem ou se interessam mais pelo tema e pessoas que se interessam menos. Isso é completamente natural. Então, às vezes, a pessoa, por um desconhecimento de como funciona o negócio, ela faz essas trades, está tentando entender, está tentando, enfim, está achando que está arrasando ali. uhum. Outro ponto é exatamente o que você falou da questão de a pessoa está tentando movimentar a liga, fazer com que a liga tenha ali uma vida, ou ela está só simplesmente enchendo o saco, ou mandando 3, 4 propostas que são sempre iguais, sempre iguais, sempre iguais, sempre iguais. Então, eu acho que isso também é uma outra coisa a se considerar. E acho que o terceiro ponto é exatamente assim: essa pessoa que está fazendo essas propostas é uma pessoa que tem trades na liga, ou ela só tem proposta de trade? Ela é uma pessoa que só pentelha no sentido de fazer trade, ou ela realmente consegue fechar negócio? E aí, esse negócio que ela fecha, normalmente acontece o quê? Ela se dá bem, ela se dá mal. Depois, você olhando isso mais para frente, a trade na hora é muito difícil da gente avaliar somente aquilo ali, porque pode ser que no futuro aquilo seja totalmente descompensado, né, do que a gente esperava antes. Então, isso é um pouco difícil.
Mas o ponto acho que a gente levantou também na discussão do grupo é o comissário da liga, ou o cara que administra a liga, qual a responsabilidade dele com relação a essa pessoa. E eu acho que o comissário não tem que se mexer nisso. Não é uma resposta do comissário. O que eu acho que as pessoas do grupo podem fazer, que fazem parte dessa equipe, dessa liga de fantasy, na qual tem essa pessoa, é conversar com o cara. Mas não é uma responsabilidade do comissário falar, baixa a bola, para com isso, vai ou volta. Eu acho que, principalmente, a gente está jogando com pessoas adultas, né? Imagino que a maioria das ligas também sejam ligas não pagas, sejam ligas mais por diversão, pessoas que estão zoando ali, até certo ponto. Então, assim, até que ponto você quer se estressar com isso? Tem tanta coisa para se estressar na vida, né? Vai se estressar com esse tipo de coisa? Um cara que te manda 3, 4 trades por dia, ou 3, 4 trades por semana, sei lá, vai tomar um chá, cara, vai dar uma relaxadinha, entendeu? Mas Mas pode sim, acontecer, vai é ter só sempre o cara que você, vai. E tem o só cara que quer você tirar recusar. proveito por cima e é um problema. E aí é um problema, sim. Sim. Não, eu concordo, acho que é bem por aí mesmo. Se você for um Né? comissário nesse sentido, eu acho que não, a menos que seja alguma coisa relacionada, tipo um conluio ou tentativa de, alguma coisa desse tipo, Exato. no resto, assim, não faz sentido você, como comissário, e cortar o cara por isso, né? Cortar no sentido de não excluir o Sim. cara da liga, mas, tipo, dar uma podada no cara aqui e ali, porque, assim, é perfil dele, alguma coisa assim. Talvez algum outro ponto, se quiser brincar meio que a gente, né, teve até a comparação meio que um síndico, aí beleza, aí você como síndico, entre aspas, né, o comissário síndico, chega lá e fala, pô, falei com outras pessoas da liga, o pessoal acha que, né, você tá mandando, né, 5 milhões de trades, de uma forma assim, tipo, totalmente sem pé nem cabeça, né, tipo, dá uma pensada antes, vê o pessoal, mas Uhum. assim, né, se quiser continuar fazendo, Sim. beleza. Só que a probabilidade do pessoal aceitar essas trades ou fazer alguma coisa do tipo vai ser quase zero, né? Você acaba caindo em Exato. descrédito da galera. Mas o famoso conta e risco. Exato. Acho Mas acho que que. essa é uma pergunta super bacana, eu acho que esse é um tema super interessante para ser discutido. E eu acho que no final das contas, minha opinião, meu ponto de vista prefiro focar e excluir e não ter pessoas inativas do que ter pessoas ativas. Porque ligas que têm pessoas ativas tendem a funcionar mais e existir por mais tempo do que com pessoas mais passivas. A minha liga principal, por exemplo, ela chega agora em 10 anos, é o 10º ano que a gente vai entrar agora, exatamente porque todo mundo é muito ativo. Trocou acho que 4, 5 pessoas no 3º ano, e desde então é o mesmo grupo até agora. Eu sei bem como é isso. A nossa. Eu tenho uma liga também que já está há um bom tempo. Já quase 6, 7 anos, assim, por volta de. Agora que o pessoal começou a não se movimentar tanto quanto se movimentava antes, né? Então, Uhum. dá para perceber que justamente esse ponto, né? Tá ficando mais engessado algumas coisas, né? Não tá tão assim bacana quanto antes, mas ainda assim é uma coisa que a gente, né, liga paga também, continua, o pessoal joga com seriedade, Sim. né? Mas, enfim. Bora pra próxima? Bora. Nosso querido Caio Bretas, o galã de Minas Gerais, mandou essa daqui, né? Questão do justamente que a gente estava falando, né? Dos training camps, alguma coisa assim. Questão justamente de hype, né? Que você tinha até pincelado ali o Justin Ross. É válido esse hype todo, né? O cara pegando lá o vídeo pegando 5 recepções ferradas lá no treino, pá, time de social media ali adorando esse tipo de filmagem, tipo, é Sim. válido, não é? Para fantasy especificamente, o que você considera? Cara, eu acho que é um sim e não nesse exato momento. Acho que primeiro, obrigado pelo tema que foi levantado no grupo novamente, e o Bretas que tem até esse estudo, digamos assim, do ano passado para cá, que ele fez um Preseason Hype Team, e aí ele viu ali que os números dos 15 jogadores que ele tinha meio que marcado, 6 tiveram realmente uma boa produção na temporada, então você tem um 50-50 quase ali, né, de acertos e erros, digamos assim. Então eu acho que é até válido. Ao mesmo tempo, a gente tem também pontos do outro lado. Eu lembro ano passado todo mundo falando mal do Tua e do Tyreek Hill, quando teve um vídeo deles na preseason, eles fazendo ali um passe, antes até mesmo de colocar os pads, e aí dando um passe, era um passe que o Tyreek Hill ele tinha que Pato desacelerar morto. para conseguir pegar a bola. E aí todo mundo falava, olha, o Tua não tem braço, o Tua não consegue fazer nada, não vai dar nada certo. E
Tyreek Hill teve uma temporada fenomenal, até mesmo com o Tua morrendo 2 vezes, né, tendo as concussões dele. Uhum. O Tyreek Hill produziu super bem, então assim, sim e não. Vale a pena você olhar para essas coisas, eu acho que vale a pena você ter isso, mas eu acho que o grupo de informações que você tem que olhar é muito combinado com outras coisas. Então, como a gente fala, quando a gente falou na época dos drafts, do draft capital, então aonde que esse cara foi draftado, que round que ele foi draftado, para ver quanto o time queria esse cara ou não. Também a conversa que os treinadores do time dão depois sobre esse jogador. Então a gente falou do Justin Ross agora há pouco, e assim, o Justin Ross está sendo falado tanto pelo Patrick Mahomes quanto pelo Andy Reid. Pode ser que na temporada Sky Moore voe e Kadarius Toney seja o wide receiver do time e o Justin Ross não seja nada mais do que um cara do banco. Mas, neste exato momento, tem se mostrado um destaque para esse jogador que não jogou ano passado e todo mundo sabe que é muito talentoso. Então, eu acho que tem essa questão de você olhar diferentes indícios, né, diferentes indicativos para poder ter essa tranquilidade, né? Porque eu acho que faz mais sentido. E aí, falando sobre essa questão, eu acho que vai ter muito o que a gente chama de smoke screen, né? Vai ter muita cortina de fumaça acontecendo durante esse período. Então, por favor, torcedores, calma, não se empolguem tanto também com esses nomes que talvez vocês estejam apaixonados nesse exato momento do draft que veio aí, de onde caiu, para onde vai, enfim. Tome um pouco cuidado disso. Eu concordo plenamente. Acho que segue muito nessa questão, assim, tipo, você tem que avaliar a primeira questão de draft, né, quanto foi o capital de draft dele. Eu acho essas notícias muito mais um indicativo de como o time pretende funcionar como peça ofensiva, por assim dizer. Foi lá, teve 2 tarentes na formação, né, ou então 3 wide receivers, Wildcat, Jet Sweep, o cara vai, ele é usado mais para como um tempo, né, mudança de tempo, ou então o cara é muito mais pass catcher, ou não, acho que esse é mais um indicativo do que ele pode funcionar, do que ele pode mostrar, né, agregar no ataque, do que propriamente, tipo, o cara pegou 5 recepções ali, ferradas, então ele vai ser o novo Jerry Rice, sei lá, por exemplo. Né? E a mesma coisa acontece no contrário, né? Tipo, tem as imagens, o cara acaba dropando, alguma coisa assim. Que foi que, por exemplo, o Thiago falou, né? Os comentários lá do Jamar Chase, lembra? Tá dropando tudo. Foi escolhido lá com a primeira rodada, mas né, não consegue segurar a bola, vai ser bush, alguma coisa assim. Cara, eu lembro bem dessa do Chase, que Né? ele teve acho que 8 drops em 3 treinos, ou 2, 3 treinos, e todo mundo começou a falar que ele era um bust por causa disso. E aí eu lembro que nas entrevistas com ele, depois acho que da primeira semana, da segunda semana, ele mesmo disse que nos treinamentos do Bengals, ele estava fazendo coisas que ele não deveria fazer. Ele estava treinando, puxando o limite dele para ver até onde ele conseguia, fazendo coisas que naquele momento ele ainda não estava pronto. E o curioso é que esse tema do Chase foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Zach Wilson. O Zach Wilson, quando teve os training camps no Jets, ele estava errando muito. E ele falava que, olha, eu estou errando muito porque eu estou forçando muito a bola. E a ideia é que eu force para eu saber qual é o meu limite. Ou seja, 2 histórias semelhantes e 2 caminhos completamente diferentes. Jamar Chase, um dos melhores wide receivers da liga nesse exato momento, e Zach Wilson, um dos melhores, não melhores quarterbacks dessa liga. Então, assim, é muito. Ouçam esses indícios, peguem informações sobre isso, mas não utilizem somente um desses pontos de informação como sendo a realidade principal, especialmente em fantasy. Em fantasy, muita coisa pode mudar, né? Muita coisa pode acabar se alterando aí nos próximos 2, 3 meses, especialmente com rookies. Por mais que nós estejamos ainda apaixonados por vários deles, até mesmo a questão do Will Levis, que a gente falou agora há pouco, que teve um dia muito ruim hoje, e errou passes ridículos. Você vê os vídeos, são coisas parecem muito simples porque eu não tenho conhecimento. Mas assim, parecem coisas muito simples que ele está errando. Pode ser que ele seja o starter na Week 1 mesmo assim, porque ele vai evoluir muito, e porque ele está fazendo agora é simplesmente uma instalação do playbook que eles têm ali. Sim, com certeza. E aproveitando esse gancho aí se vai ser ou não starter, né? Voltando um pouquinho aqui, o Renato perguntou se você acha que o Richardson já inicia a temporada dos Colts como quarterback 1,
Ou Sem dúvida, então, sei lá não quem é tenho que o nenhuma dúvida com reserva relação a dele isso. lá. Não, não Não, tenho nenhuma dúvida que o Richardson é o quarterback titular do Colts e vai ter tempo de se desenvolver. Vai ter pelo menos aí 2 temporadas tranquilas como titular para mostrar serviço. Por pior que seja esse serviço, mas eu acho que não vai ser. seria como se fosse, assim, devido às proporções, o que aconteceu com o Trey Lance em São Francisco, né? O único ponto diferente é que o Trey Lance acabou se machucando 2 vezes, né? Então, mas a Sim. ideia era mais ou menos essa, né? Então, Uhum, concordo também, eu exatamente. acho que o Richardson, tanto pelo capital de draft, quanto pelo fato de, não sei quem é o quarterback reserva dele, teoricamente dos Colts, não faço a mínima ideia, Do então acho que não tem Colts? outro nome, dos Colts. Matt Ryan já saiu de lá, né? Aí, não, saiu. É o Então. não, o Minshew. É o Minshew. Eu ia É, falar então, que era o Ellinger, mas não é o Minshew. então, é grande chance de ele começar como titular mesmo. É um outro É, ponto aqui levantado também, né, ainda sobre essa questão dos hypes, né, o Tolbert, né, que hoje apareceu que vai, né, ter uma produção absurda. Eu não sou muito, não comprei muito essa ideia aí não, porque ano passado, mesmo com o Gallup machucado, o Tolbert quase não relou na bola, né, então você fala, poxa, qual que seria a diferença para ele fazer esse ano, né, tipo, teoricamente tem um pessoal mais inteiro, né, como titular, alguma coisa assim, tem, né, outros jogadores também ali para dividir, coisa que não tinha no passado, né, para disputar a sim. posição, coisa que não tinha no passado, e ele não conseguiu ganhar minimamente um wide receiver 3, alguma coisa assim. Não vejo porque ele vire o cara fenomenal agora, né? O que eu Não, acho um pouco ele tá. diferente com relação a se fosse o Sky Moore, mas depois tem uma pergunta aí que é Sim, eu mais acho dos a questão segundos anistas. sim, a questão do Tolbert é assim, ele pode ser um bom nome, mas a gente tem que lembrar que ele nesse exato momento está como quarto wide receiver do time. Uhum, Não significa que ele vai ser o quarto, né, no começo da temporada, mas ele está atrás do CeeDee Lamb, com certeza, do Brandon Cooks e do Michael Gallup. Então, assim, ele está ali como quarto. E ainda tem os tight ends que podem, né, podem não, que vão ter ali algum tipo de proeminência. Então, eu não confiaria muito não, apesar de, no ano passado, eu ter tido expectativas até que altas com relação a ele, porque eu achava que ele tinha uma estrutura muito boa para encaixar junto com o CeeDee Lamb. Não sim, aconteceu, não funcionou para o time, então a famosa paciência e deixa alguém comprar esse hype no seu lugar. Basicamente é isso. sim. Draft ele no meu lugar. Né, o É, Álvaro aqui dando um oi pra gente, falando que prefere a live do Brasil Fantasy Football do que o Fla-Flu, obviamente, isso aí não tem nem o que falar, né? 13 a cada 10 dentistas recomendam a live do Brasil Fantasy Football comparado com o Fla-Flu, exato. mesma coisa. Rui aqui de novo falando Álvaro Sábio, que é óbvio. Muito obrigado pelo carinho também, Álvaro. E agora nós vamos para o próximo, rufem os tambores Bora. mais ou menos, falando novamente questão de quarterback para a Liga Superflex, né? Só lembrando que Superflex você tem a possibilidade de selecionar 2 quarterbacks como para o seu time titular, né? Para quem está Sim. começando agora a acompanhar. É recomendável pelo menos dois QBs nos primeiros 5 rounds, né? O Dantas está perguntando. O que você acha? Cara, eu acho que depende, nesse caso, do formato da liga, né? O tamanho, tamanho dos rosters, quantos times tem nessa liga também. Então, se são 12, é completamente diferente de uma liga de 16. Se forem 10 pessoas, os jogadores são... É a questão da escassez da posição, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto a ser analisado. Mas, assim, com certeza, um quarterback você tem que ter. Eu acho que essa é uma certeza que você tem que ter, e eu diria que você pega ali no primeiro round para você garantir um top 10, top 12 da posição. Né? Dificilmente você deve sair sem um desses, porque depois aí sim o drop é muito grande. Eu acho que o Rui partilhou, inclusive, no nosso grupo do WhatsApp, no começo da semana passada, um estudo sobre os quarterbacks e a pontuação deles de acordo com o ranking, né? Ou quando eles foram draftados. Então, assim, faz todo sentido.
Se você quiser focar mais em quarterback, com certeza ir nesses dois, mas eu acho que há muito valor também em outras posições a serem analisadas. Então depende muito de como é que o draft está se desenhando, se há uma corrida para posição e tudo mais. Eu tenho um exemplo muito, muito claro dessa questão de não ter ido em quarterback logo de cara, que foi o ano passado, quando eu participei do Scott Fish Bowl, que é a liga, basicamente uma liga de fantasy aberta para todos, e que joga toda gente do mundo todo. E o meu quarterback titular acabou sendo o quarterback que eu peguei, acho que na 7ª rodada, de um Superflex, que era o Jared Goff. Então, assim, o Jared Goff foi um baita no valor o ano passado, que estava fora desses top 10, top 12. Inclusive, muita gente não quis draftá-lo. Errei pegando meu outro quarterback, que era o Matt Ryan, eu esperava um pouco mais dele. Mas o Jared Goff basicamente me levou, me garantiu ali muitos pontos. Então, assim, você vai sempre encontrar esses tesouros, né, mais tarde. Então vale a pena ficar de olho, prestar atenção e tentar encontrar ali o sweet spot para você. Então é basicamente isso. Depende muito de como o draft está se desenhando, depende muito do tamanho da liga. Mas em Superflex, normalmente, sim, você deve focar em quarterback early, né? O mais cedo possível. Na minha visão, acho que segue bem com relação a isso. Para mim, eu acho assim, obrigatoriamente você tem que ter um quarterback, pelo menos no final do segundo round, na minha opinião, né? E só para ser sua âncora, por assim dizer. Porque depois, se você, sei lá, eu fui o último, né? Eu vou ter o pick 1 do ano que vem. Você tem o seu quarterback ali, né? Pelo menos você já tem, que é o meu caso, por exemplo, numa outra liga que eu só tô com uma Mahomes agora, eu fiz várias trades, eu tentei começar no win now, o time foi um lixo, literalmente. Eu fiz trades e a única coisa que eu tô aqui agora é com o Mahomes, né? O meu flex ali é o Colt McCoy, pra você ter ideia. Jogadorzaço. Inesquecível, Colt McCoy. Enquanto o Murray não volta, basicamente ele é titular, né? Então, menos Exato. mal. Mas a ideia, provavelmente, eu vou ter as primeiras picks, né? Pick 1 ou 2, que vai ser o meu quarterback, né? Que teoricamente vai ser o acerto, né? Pra fazer dupla com Sim. uma Mahomes, alguma coisa assim do tipo. Claro que, novamente, assim como você falou do Zach Wilson, que deve ter saído né, no draft, posições assim, pick 2, pick 1.2, 1.3, alguma coisa assim, pode acontecer do cara ser um bust, e normal. O cara que também pegou o Baker Mayfield no começo, acontece, né? Então, assim, Exato. pode acontecer que o seu quarterback que você vai pegar, putz, o cara é um bust total ali, né? Então, por isso que eu acho que o primeiro quarterback, ainda mais no startup, tem que ser um quarterback bem sólido. Que nem que o Thiago aqui tá falando, né? A lista dele é o Mahomes, Josh Allen, Burrow, Hurts, Herbert, Lamar, Fields, Lawrence. Eu acho que, assim, tendo um desses, você já tá bem seguro, bem, assim, safe, que esses quarterbacks, eles vão ser a âncora do seu time para a posição. Sim. E aí você tem a possibilidade, você tem, assim, digamos assim, uma segunda vida para você errar na sua pique do quarterback ali, rookie. Agora, Sem se dúvida. imagina, você começou com, sei lá, que nem você falou, Matt Ryan, supondo, ou Ryan Tannehill, como seu quarterback 1. Aí você vai lá, jogou mal pra caramba, você ficou com as picks principais, você pegou um cara. Aí ele foi bust. Aí você não tem nenhum nem dois quarterbacks. Aí você tem que vender o almoço para comprar a janta, basicamente é isso. Né? Sim. Pra Se você não tem um jantar os quarterback decente, em Superflex e em Dynasty, você pode ficar aí 2, 3 anos no limbo. Então é muito Sim, difícil. Você facilmente. tem que saber ter a estratégia muito correta ali. O Thiago falando que ele pegou o Justin Jefferson na 105 numa startup Superflex. Eu não acho impossível, não acho que esteja errado. Acho que existem valores ali. Ele falou, pegou o Daniel Jones e o Cousins e o Tannehill como basicamente o quarterback reserva ali para alguma semana. Sólidos. Ninguém acredita nele, acho que nem, nem ele mesmo acredita nele mais. Acredito. Mas sim, Mas Daniel Jones e Cousins foi extremamente sólido, tanto na vida real quanto no fantasy. Né? sim, o Você problema sabe, você só sabe é o a que se questão esperar. Sim, o problema é a longevidade desses caras, mas Sim. com certeza para uma temporada você consegue carregar, e eles carregaram até que bem alguns times do ano passado. Então é isso, é tentar achar esses caras mais para baixo, só que aí é aposta, né? Muito menos certezas do que você ter um Burrow, você ter um Lawrence, você ter um Mahomes, você ter um Allen. Então
é saber navegar essas coisas. Então, como eu falei, é ver como é que tá indo o draft, ver como é que tá indo essa corrida por posições e a escassez dos nomes que existem ali. Certo. Então, bora pro próximo. Bora. Em Dynasty, como valorizamos jogadores que possivelmente só terão mais um ano de produção confiável, né, no Fantasy? Um exemplo que deu aqui o Bruno é, por exemplo, o Eckler e o Pollard, né? Que aí Uhum. acaba gerando junto com a questão Daniel Jones e Kirk Cousins, que você tinha falado anteriormente. Eu acho que nesse caso aqui tem uma questão que a gente fala muito sobre a percepção de valor, né? Quanto que esse jogador vale para você e quanto esse jogador vale para o time que está pedindo ele, ou para o time que talvez você vai oferecer uma troca. Então, por exemplo, falando desses dois jogadores específicos, mas a gente pode usar aí N exemplos. Se eles vão ter uma temporada esse ano muito boa, ou o prognóstico deles é muito bom, esses caras têm um valor muito maior para um time que está brigando para ser campeão esse ano na liga, do que para um time que está em rebuild, ou para um time que está, digamos, vai, não vai, né? Não tem aquela certeza. Então, se você tem o Eckler e o Pollard, ou qualquer jogador que seja, que tenha talvez só mais um ano produtivo ali, você vai oferecer, se você quer um retorno maior, você vai oferecer esses caras para um time que está quase para ser campeão, ou que está brigando pelas cabeças. A não ser que você esteja confortável em receber um pouco menos, e aí você oferece isso para qualquer time. Curiosamente, depois que a gente viu essa pergunta, inclusive, excelente pergunta e discussão que o Bruno levantou, hoje numa Liga Dynasty que eu tenho, a gente estava falando sobre exatamente isso. O Thiago Solomon, que está aqui com a gente, ele estava querendo, aliás, ele tem o Hopkins, o DeAndre Hopkins, mas ele não quer vender agora, porque ele falou, o valor que eu tenho agora é o valor mais baixo possível. Então, se ele for Sim. para um Chiefs amanhã, o valor dele cresce demais. E aí ele tem condições de vender talvez esse valor muito mais alto do que ele teria agora, e um valor ainda mais alto para alguém que está brigando para ser campeão dessa liga, ou ele fala, não, meu time está forte o suficiente, então eu vou manter. Se você quiser vir buscar, vem buscar para um valor muito alto. Então, assim, por exemplo, o Eckler, para mim, e o Pollard, eles valem uma first nesse exato momento. Mas Sim, eles não uma valem late uma first. first para o time que está em rebuild. Eu não daria uma first por eles, entendeu? Porque meus Não, times, a maioria deles estão numa transição ali. eu como um Mas é time isso. em rebuild na liga, eu nem vou atrás deles, porque pra mim não faz sentido. Pra que eu vou Uhum, querer um cara que na verdade vai atrapalhar o meu tanque, entre aspas, sim, e depois no ano que vem eu não consigo trocar ele por nada? exato. Então, esse é o grande ponto. E tem muita gente que decide quando vai jogar Dynasty de fazer um ano. É o que o Rams fez. Leva, ganha o Super Bowl e depois se torna esse time medíocre, esse time ridículo e de ruim que tá aí agora, entendeu? Mas é isso. Inclusive o Álvaro manda aí Cardinals, Rams e mais quem serão os piores times para fantasy. O Rams ainda tem um ataque, tem alguma coisa ali no ataque. Tem o Stafford, tem, né, o K-Makers, tem o Cup. Então eles ainda têm alguma coisa para fazer. Uhum. Agora, O defensivamente é um time Cardinals, péssimo. Para quem joga IDP, tem 3, 4 caras ali para você esquece. focar e Não tem acabou. um ali vivo. Agora, A outros mesma times coisa pra quem horríveis, joga com a defesa, né? A defesa dos Rams sim. nem Fique é longe, fique indraftável, longe. teoricamente. Uhum. Exato. Mas é isso, cara. Eu acho que assim, nesse ponto da questão do Eckler e do Pollard, do valor deles, o valor é muito relativo ao que você tem e a para quem você vai vender. Então, dependendo para quem você vai vender, tem um valor maior do que outras pessoas. Com certeza. Seguindo aí na nossa linha de running back, em ligas com cap, né? Ou seja, você tem o salário do cara, você tem um orçamento, e aí você acaba gastando praticamente para pagar o cara no seu time. Né? Então, o legal desse tipo de liga é que não necessariamente você vai ter um time com, sei lá, Justin Jefferson, Jamar Chase, Brian Robinson, sei lá, qualquer outro, Mahomes e Kelsey, sei lá, como um time totalmente imbatível, por assim dizer, porque, por exemplo, o Mahomes vale um caminhão de dinheiro, o Kelsey outro caminhão de dinheiro, então você tem que escolher ou ter um ou outro para fechar o orçamento, né? Nesse tipo de liga, na minha opinião, pelo menos, né, que também o Ricardo tinha perguntado, eu acho que não vale a pena pagar alto por running back, eu sigo a mesma tendência ali da NFL, porque imagina, você contrata, sei lá, contrata o cara por um valor de 10 milhões ali, de 160, 170, né, que é o Uhum. seu cap total. Ou seja, o cara vai ser praticamente de 5 a 10% do seu cap.
Para um jogador, você normalmente quando você faz um contrato, alguma coisa assim, ele vem com 4 anos, né? Principalmente quando tem leilão, né? Que tem tudo uma dinâmica diferente de liga de cap. Então aí você já vai gastar 10% do seu cap em um jogador que, é uma posição que se machuca muito fácil. Então, se ele se machucar, você perdeu uma parte do dinheiro ali nele, você não consegue realocar para nada. 2, é uma posição que acaba sendo obsoleta muito fácil e a tendência da NFL é cada vez menos ter os workhorses, né? Ou seja, a tendência cada vez mais é ter comitês e aí o seu running back caro pra caramba começa a dividir espaço com o running back rookie. E aí a pontuação que você faria com ele é bem menor. Aí às vezes compensa ter um rookie, que é um salário muito mais barato, do que você pagar caro pra caramba para ter um running back de um nome maior, sendo que você poderia ter um wide receiver, por exemplo, que a tendência é uma carreira um pouco mais duradoura e costuma ter a questão de ponto mais, ter um upside maior, por assim dizer. Eu acho que se você sai dos 5, 7 líderes da posição ali, não vale a pena pagar alto. Eu acho que eu pagaria alto, ou pelo menos entendo o racional de quem paga alto. Inclusive, eu tenho uma liga de cap com o Zinho, com o Silvano, que estão aqui também com a gente na live. E é uma liga super, super bacana e saíram alguns running backs por preços exorbitantes, né? McCaffrey, Barkley, enfim. Eu acho que vale a pena pagar para esses caras porque realmente o talento deles é um grande diferencial. E a escassez da posição é muito grande. Agora, eu não concordo que todos os valores tenham que ser altos para todos os jogadores. Eu acho que se você sai desses 5, 7, é como você falou, é muito melhor você investir mais baixo em vários nomes, porque um desses nomes provavelmente se torne um titular decente, né, pro fantasy, do que você tentar, sei lá, acertar em um cara e dar um outbid no resto da liga para pegar aquele cara que você tem certeza de que vai virar alguma coisa, né? Então, eu acho que é esse balanço que tem que ser encontrado, essa estrutura, né, para você conseguir, por ser uma liga de cap também, para você conseguir ter dinheiro para as outras posições, né, não gastar todo o dinheiro só no running back. O Silvano falando que o Zinho sabe que o Mahomes vale um caminhão de dinheiro, é verdade, pagou um absurdo por ele na nossa liga, acho que o contrato mais alto da história dessa liga de cap nesse exato momento, mas vale, o Mahomes em si é um difference maker, e ter ele no time já enfim, são pontos de vitória adicionados ali logo de cara, então faz todo sentido. Não, e sem falar também que, assim, querendo ou não, é uma posição que é a mais longínqua, né? E a mais, assim, principal ali dos times, né? A chance do cara cortar um quarterback é baixa. E ainda mais uma Mahomes da vida, né? Tanto que os Chiefs, né, vão dar mais uma adição de contrato, né, pra ele, se não me engano, ainda. Estão estudando lá pra deixar o menino feliz pra caramba, né? Sim. Vamos para a próxima. A pergunta de Bora. novo do Álvaro. Será que todo running back, todo wide receiver de segundo ano, né, desse agora, terão breakouts, né? Ele tinha comentado a questão do Wilson, do Watson, do Olávio, Pickens, Dodson. talvez. Sim. O Dodson, por exemplo, que é um nome muito interessante, muita gente ainda não está dando a devida atenção para ele. E qual seria, por exemplo, um sleeper que você falaria, né? Sim. Manda aí, o que você acha disso? Qual seria? Eu tô curioso para saber qual seria o sleeper, principalmente. Bem, eu acho que, respondendo a pergunta, eu acho que nem todo mundo vai ter um passo. Um ponto importante ali é justamente ver como que é o Jameson Williams, que eu tinha até comprado ele do Félix, né, na liga que eu participo com ele. Eu vendi ele já, eu vendi com certo... isso eu comprei antes dele ser suspenso, né? Eu vendi depois, então tive uma perda um pouquinho de valor, né, na trade que eu fiz posteriormente. Mas eu não acho que ele vai ser um breakout. Apesar do talento, toda a situação extra-campo, ele está mais de um ano praticamente sem jogar. Tudo isso são situações que pesam. O Goff também ele fez uma temporada sensacional, mas até que ponto ele consegue repetir isso? Sendo que eu acho que historicamente ele nunca repetiu uma temporada nesse nível, né, de uma forma tão consistente assim. Sim. Mas eu acho que o meu sleeper ali seria justamente o Dodson, né? Essa questão que pouca gente ainda está falando.
O Sky Moore eu acho interessante, tipo, bem sleeper mesmo, por quê? Porque no passado, né, questão de prospecto, o Sky Moore veio de uma escola pequena, né, então assim, por mais que os Chiefs ele tem um capital de draft muito bom, né, segunda rodada, só que ele veio de uma escola extremamente pequena e ele era muito cru, né, ainda assim, deram oportunidades e toda a temporada ele acabou experimentando coisas novas, ele foi melhorando a tendência, né, mesmo com essa questão do Ross, tudo, falando no training camp, tudo, etc. Eu acho que o Sky Moore tem bastante oportunidade de ter uma função interessante. Claro, você vai falar, ele vai ser então o wide receiver 1 do time, 2 do time, ou então até do fantasy. Não, eu considero ele como wide receiver 3 flex, mas é um nome que provavelmente você vai conseguir draftar ele na round 17, round 16, ou no próprio waiver, assim, que é um cara que tem apelo de flex, e você não ia gastar praticamente nada por ele. Né? Boa. Eu acho que assim, primeiro, todos os wide receivers terem breakout é estatisticamente impossível. Alguns vão regredir, eu acho que outros vão continuar evoluindo e se tornar os alfas, né, os wide receivers dos times. Mas eu acho que é um debate interessante, porque a gente tem uma parte de previsão aí, não? Uma parte de expectativas, assim. Eu acho que dos principais, Wilson, Olave, London e Watson, são os 4 que, para mim, vão continuar sendo ali, tendo esse crescimento, tendo esse protagonismo na liga. Eu acho que eles são nomes quase que indiscutíveis. Sim. Eu não estava muito vendido, mas face às discussões que nós tivemos durante essas duas últimas semanas, o Jahan Dotson é um cara que eu começo a olhar com um pouco mais de dedicação, digamos assim, me parece um pouquinho mais interessante do que, né, ele era para mim até esse momento, então estou aprendendo um pouquinho mais sobre essa possibilidade. Mas sleepers, assim, ou pelo menos caras que podem ter um grande jump do ano passado para cá, eu tenho 2 nomes. O primeiro deles é o Pickens. Eu gosto muito do Pickens, eu gosto dele como jogador e eu acho que ele teve, se não me engano, a segunda melhor marca em contested catches do ano passado. E Eu acho que foi contested a catches primeira, sendo bem sincero. primeira? Acho que foi a Então, primeira, mas mas é um número absurdo Uhum. para um rookie e principalmente para um dos temas mais difíceis da NFL, que é contested catches, que não só varia muito, mas é uma coisa difícil de se conseguir, porque existem, né, defensive backs ali excelentes. Então eu acho que isso é um número animador para o Pickens. Então eu gosto dessa ideia. Eu acho que logicamente tem evolução natural do primeiro para o segundo ano. E aí tem um outro jogador que provavelmente seja mafrismo, provavelmente seja eu talvez comprando algum hype ali, mas é o Romeo Doubs. O Romeo Doubs, ele foi muito bem o ano passado quando jogou, ele teve algumas lesões, então ele ficou fora de alguns jogos, ele não teve consistência, mas o próprio Matt LaFleur, o Rodgers até o final do ano passado, falavam muito bem deles, inclusive falavam que ele era o sucessor até certo ponto do Davante Adams, não em termos de talento, mas em termos de estilo de jogo. Então eu tenho ali, tô comprando as shares dele em tudo quanto eu posso, confio nesse crescimento, e realmente o que eu vi o ano passado eu gostei muito. Eu acho que é um jogador completo, para fazer de tudo um pouco, né? Eu gosto bastante do estilo dele. O Lucas acabou perguntando também aqui do Thornton, né? Eu, Sim. sinceramente, assim como o Wandale Robinson, também tô um pouco abaixo. O Robinson é muito mais pela questão, tipo, dos Giants como um todo, né? O ataque dos Giants, assim, não é um ataque que me anima. Na questão de recebedores, eu acho que o melhor recebedor deles é o Waller, agora, que é o tight end. Né? Eu acho que... E aí depois vem o Barkley. Eu acho que é isso, daí são os melhores recebedores que, né, parece que receber passe Sim. do time. O resto não me anima em nada, né? Eu ficaria surpreso Então, se o Thornton fosse um cara disruptivo, digamos assim, um cara com um crescimento muito absurdo. Não descarto, porque eu não descarto nada nessa NFL mais. sim. Mas com certeza o Thornton e o Wandale Robinson são 2 caras que eu não confio muito. Não, nesse exato momento eu não confio muito. Posso quebrar a cara, A mas não mesma são 2 coisa nomes que eu estou olhando com o com Tolbert, né? vontade. Seguem a Sim, mesma mesma linha. coisa com o Tolbert. Exato, exato. O Márcio, meu amigo aqui, mandando um abaixo ao Mafrismo, mas na verdade ele é tão mafrista quanto eu. Ex-torcedor do Packers, atual torcedor do Chiefs, mas é o que é.
não tem problema. Né? O Mahomes roubou o coração dele. Sei lá, vi, né? Normal. E É, agora vamos falar acontece. também de um cara, de um rookie, né? Também que é interessante, tá chamando aqui. Que é Uhum. o nome novo, né? Começando agora, menino agora, Michael Thomas, né? Aquele Michael Thomas, exatamente. Sim, Ele tem chance de ser o Comeback Player of the Year, né? O Silvano tá é isso. perguntando, Então, né? primeiro eu queria Que você acha do menino? oficialmente mudar o nome desse prêmio para Alex Smith of the Year, e não mais Comeback Player of the Importante. Year, porque o que o Alex Smith fez é absurdo. Possivelmente teremos esse ano, acho que, um novo nome que talvez substitua também o Alex Smith. Eu não acho que o Michael Thomas vai ser esse cara. Eu colocaria provavelmente o Damar Hamlin como sendo o cara que vai ganhar esse prêmio se ele voltar para a NFL, ponto. Né? Por tudo que aconteceu ano passado, pela situação toda médica. Então, se ele voltar e voltar competente, não precisa nem ser ao Pro Bowl, mas se ele voltar competente, acho que ele leva esse título aí por essa história toda de sucesso. Os norte-americanos, estadunidenses amam essas historiazinhas também e tal. Ele quase morreu, voltou, jogou, enfim, aquela coisa toda. Mas eu tenho vários outros nomes na frente do Michael Thomas também. Então, eu tenho o Lamar como voltando também para ter esse comeback player, esse Alex Smith of the Year. Tem também o Stafford, o Calvin Ridley, o próprio Trey Lance, que se voltar e voltar bem também vai entrar nessa disputa. Quarterback sempre tem alguma preferência, digamos assim. Então, não, Michael Thomas eu estou bem fora, principalmente porque eu não acho que ele vai voltar muito bem. Ele vai voltar só. O Silvano mandando um abaixo ao samirzismo. Samir é o dinossauro do Fantasy. Joga Fantasy desde 1736, antes mesmo de inventarem a NFL. Bem, da minha opinião, acho que o Michael Thomas esquece. Assim, questão para fantasy, eu não levo muita fé nele, não. Eu acho que o ataque com certeza vai ser do Olave, né? Não tem nem muito o que falar. Eu acho que ele deve ser Sim. mais um wide receiver 2 da equipe, 3 para fantasy, porque assim já vem dois anos que ele já não joga, né? Praticamente. Né? Não é nem questão Sim. assim de jogar bem, de entrar, ele praticamente não joga, né? Ele não faz nada em campo. Isso quando eu Exato. tinha o Drew Brees, né? Aí depois ano passado foi Tyson Hill e o Winston, que também não teve nenhuma melhora comparado, não foi nada bom. Sim. E agora esse ano tem o Derek Carr, que eu acho que é um upgrade considerável para a posição, frente aos dois que eu tinha falado, né? Cara, Mas e ainda não joga, assim, não eu joga. acho Não joga faz o ponto tempo. principal é justamente ele não entra em campo mais praticamente, então não tem nem muito Não é? que esperar dele. Pode ser que ele seja um baita sleeper, assim, normalmente você tá no round, sei lá, 10, 12, seu time já tá meio completo, aí você vale a pena, porque se ele estourar, beleza, você compra um cara que tem potencial, tinha talento de top 5 wide receiver, no round, sei lá, 10. Eu acho que é uma situação semelhante ao Odell. O Odell Beckham É. também começou, né, tinha meteórico, e ainda sempre hoje ele tá lá, pegar o Odell, mas assim, você olha assim e fala, puxa, se você olhar friamente os números, você fala, meu, nada justifica eu apostar nesse cara, né, de uma forma Estão assim, comprando o Odell pela é catch muito, dele em 2014 até hoje. exato, Basicamente é isso. O Odell hoje é a basicamente, catch que ele fez quase que impossível. exatamente, é o que o Pickens fez temporada passada, basicamente. Olha o seu Mafrismo se soltando aí um pouquinho. Muito bem, É concordo. importante. Mantenha. Um homem sem clubismo, um homem em defesa, já dizia Exatamente. Aristóteles. O mafrismo é o caminho, gente. Aprenda, o mafrismo é o caminho. Seguimos agora para a questão de defesas. Tirando o Eagles, o 49ers e o Patriots, em teoria, quais outras defesas podem ter uma produção forte para o Fantasy? O Álvaro novamente perguntando para a gente. Eu Pô, tenho primeiro que eu dois acho que é nomes aqui interessante. interessantes, Eu gostei que ele mas colocou o quero. Patriots ali, porque o Patriots realmente é low-key, né? Uma coisa meio sem muito alarde, uma defesa muito sólida. Uhum. Então eu acho que realmente é um bom nome a ser levantado aí, a ser considerado. Para quem joga ligas com defesa, primeiro, parem de jogar liga com defesa e joguem liga com IDP. IDP é vida, IDP é o caminho, tá bem? Aprendam, para quem não joga ainda.
melhor coisa de tudo, e se precisar de ajuda, a gente está aí também para discutir esses temas, debater e conhecer mais. Mas, voltando ao tema levantado pelo Álvaro, eu acho que o Patriots realmente é um nome interessante, mas eu mencionaria aí, acho que alguns, para mim, acho que a defesa que está faltando nesse top aí, para mim é o top 3, é Eagles, 49ers e Cowboys. O Cowboys, para mim, tem uma defesa absurdamente boa, é uma defesa super forte, em todos os 3 níveis, foi a líder de pressões no ano passado, então isso tende a ser algo que se passa de um ano para o outro, a questão de pressões, e aí é transformar isso em sacks, transformar isso em produção. Então, para mim, o Cowboys acho que é o nome a ser colocado junto dessas outras 2 defesas, do Eagles e do 49ers. E aí eu tenho 4 outras defesas que têm suas dúvidas, mas também são nomes para mim muito fortes em termos de ST, né? Quando a gente tem essas ligas, que é do Jets. O Jets tem um bom banco, então tem uma rotação muito boa, pode ser uma defesa muito sólida. Do Packers, apesar de parecer mafrismo, não é. Eu acho que a defesa do Packers tem nomes excelentes. Ela não é bem treinada, isso é uma verdade, e ainda tem um problema de tackles muito grande, mas é uma defesa muito forte em termos de nomes, né? Rashan Gary, Mike Lowry, Kenny Clark, Jair Alexander, trouxeram agora o Lucas Van Ness, então eu gosto muito dessa defesa. Russell Douglas, Devonder Campbell e tudo mais. A do Browns e a do Chiefs. São outras 2 defesas muito boas também. A do Browns tem nomes excelentes, é uma defesa super forte. Trouxeram ainda o Zadarius Smith para fazer dupla com o Myles Garrett, e isso é um absurdo. Deveria ser proibido pela NFL, do potencial quanto bom isso. E, logicamente, a parte dos Chiefs, que da segunda metade da temporada passada para cá, acho que foi a segunda ou terceira melhor defesa da liga. E eles basicamente estão com o mesmo time. Eles têm um core ali muito forte. Muito, muito forte. Sim, sim. O Lucas Stegmaier está falando que draftou um DT para segurar o jogo corrido. O Maz Smith. Jogadorzaço. Gosto muito dele. Inclusive, para quem joga em DP e vai fazer rookie draft, fiquem de olho nele, coloquem ele no seu shortlist, porque ele vale a pena ser draftado. Não deixem ele ir para waiver. Boa. Segue a dica aí. Para mim, além justamente que você tinha falado do Cowboys e dos Jets, né, pelos nomes, eu colocaria o Baltimore. Baltimore sempre teve uma defesa regular, não digo nem a melhor, mas sempre foi uma defesa bem regular, assim. Então, se às vezes, as principais defesas já foram, em vez de tentar pegar, tipo, vou pegar então uma defesa contra, sei lá, Houston, que vai bem, tem que ficar fazendo o streaming, às vezes vale a pena você pegar um Baltimore da vida que você, tipo, é regular, tem lá os seus sacks, tem lá questão de pontuação que ele acaba cedendo relativamente baixa, né? Então eu acho um bom nome. E para mim, sem querer ser clubista, da mesma forma que você falou, mas a dos Steelers é interessantíssima para esse ano, eu acho. Vai ter uma melhora, principalmente com a volta do TJ Watt, né, jogando a temporada inteira, e ele faz uma baita diferença. Sim. Teve contratações na secundária e principalmente no draft também, foi bem interessante. Assim como também no defensive tackle trouxeram mais um cara também interessantíssimo, principalmente pro jogo terrestre ali, né, que era um dos problemas também dos Steelers, né, parar o jogo terrestre que não tinha. Reformulou toda a questão dos linebackers, principalmente os insides lá, com nomes até que interessantes. Então, eu acho que vai ter uma melhora significativa comparado com o ano passado, e principalmente, né, pode até achar meio estranho, defesa, por que o que eu vou falar agora acaba influenciando tanto? Mas o ataque dos Steelers vai melhorar, vai ter uma OL melhor, o Pickett vai ficar mais em campo, Sim. O ataque de forma geral ficando mais em campo, você tem uma defesa melhor. Por quê? Porque a defesa fica mais cansada. Defesa mais cansada consegue produzir de uma forma melhor. Sim, o ataque do Steelers não é um ataque, nesse exato momento, de big play. Então é um time que realmente vai comer o relógio na corrida. A OL realmente é melhor, e aí você tem o Najee Harris correndo mais com essa bola. Provavelmente o Jalen Warren também tendo ali seu espaço. O Najee não é um cara extremamente competente, mas ele serve para o tipo de jogo. O Zinho tá mandando aí falando que o Najee com OL boa também é excelente. E realmente, uma coisa complementa a outra. A única coisa que tem que ser validado aqui, tomar cuidado, é a questão exatamente de pontuação.
A defesa dos Steelers Sim. talvez não faça muitos pontos, mas também não tome. Então significa que, como você falou, né, o piso dessa defesa é sólido. Né? O teto Sim. talvez não seja tão explosivo, mas o piso dela é bastante sólido. E aí vai muito, que nem você falou, justamente a questão de como está o seu time. Ah, eu preciso de uma defesa que faça, que te garanta os seus 10, 8 pontos ali. Beleza. Aí você vai, ah, não, o time que tá, eu preciso de uma defesa que tenha um upside maior. Ah, então você vai nos Jets, por exemplo. Né? Ou então no Cowboys, alguma coisa assim. Ou então faz o famoso stream de defesa. Ah, a Sim. gente vai pegar contra o pior ataque da temporada, contra um Baker Mayfield que a cada 5 passes, 6 são interceptações. Aí você fala, poxa, beleza, vou jogar então a defesa que tá jogando contra os caras. E por aí vai. Exato. Aí vai da estratégia. Né? Mas eu acho que a questão o piso, essas defesas são interessantes. Exato, exatamente. Ah, e continuando na questão aqui de defesa, né? Agora falando justamente de IDP, porque, que nem você falou, IDP é vida. A pergunta que veio do Pedro Decker, a NFL tem utilizado um ou dois inside linebackers no máximo, e aumentando o uso de pacotes com defensive backs, né, os jogadores da secundária. Para a IDP, acha que isso diminui o valor dos DBs e aumenta o valor dos linebackers? Sim, não? O que você acha? Eu já tenho Primeiro, lá, já até tinha falado no grupo internamente, a minha comparação, mas eu quero ouvir sim, você primeiro e depois. acho que o teu ponto de vista é super válido, achei que a comparação foi super, super valiosa. Primeiramente, eu queria agradecer a pergunta do Pedro. Pedro escreve para o RPO também, galera, sigam ele lá no Twitter, também vejam o que tem ali do RPO, rpofootball.com, que é um site super legal também, muitas informações legais. Para quem não conhece, IDP significa Individual Defensive Player, o que é basicamente jogadores individuais da defesa jogando como se fosse o fantasy, como a gente usa para os jogadores de ataque. Então é um formato que você tem que se informar talvez mais sobre a NFL, se informar mais sobre os times, mas é um formato muito legal, cria novas estratégias, muda o seu estilo de jogo, porque os jogadores de defesa também têm uma relevância, então você passa a ter ali comparações entre, como você falou, TJ Watt com talvez um Justin Jefferson, dependendo das pontuações, enfim, você pode ali criar um novo caminho, uma nova estratégia super legal. Então eu acho que vão atrás dessa informação, se quiserem ajuda, a gente está por aqui. Eu não sou muito conhecedor, conheço um pouquinho de ADP, todo mundo também do BRFF conhece alguma coisa ali, então a gente vai aprendendo junto também. Agora, falando especificamente com relação ao que ele falou, manda. Questão assim de quem manda muito de IDP é justamente o nosso Big Boss, Rui Maurício, né? Ele é um cara Sim. conhecedor pra caramba, então assim, pode falar com a gente também, a gente, né, tenta dar a nossa opinião, mas se quiser realmente assim saber, putz, eu tenho uma dúvida específica de um jogador assim que ninguém nunca ouviu falar ali, que é interessante para IDP, fala com o Rui. O Rui Exato. manja bastante. Exato. Bom, Desculpa mas respondendo a interromper. pergunta do Pedrão, a questão dos linebackers, né? Eu acho que assim, ele aumenta a questão do valor dos linebackers, porque a posição é uma posição com escassez. Você tem talvez 4, 5 nomes de linebackers, que são os linebackers tacklers, né, os que fazem que seguram a jogada corrida, 4, 5 nomes gigantes, e o resto ali você tem uma variação muito grande de jogadores ano a ano. O que eu acho que faz, como eu falei, então aumenta esse valor dos linebackers, mas não necessariamente diminui o valor dos defensive backs. Eu acho que o valor dos defensive backs, por serem tantos em diferentes pacotes, então tem times que jogam com 3, times que jogam com 5, times que jogam com 2, enfim, depende da jogada, a variação é muito maior. Então esse valor eu acho que não aumenta nem diminui, ele continua meio que estável, mas com certeza a parte dos linebackers em si tem um valor aí acrescentado. E eu acho que o ponto que você levantou hoje na nossa discussão durante o dia, exatamente sobre essa pergunta, é super válido. Eu queria que você explicasse para a galera aí, porque, pô, foi on point, na minha opinião. Perfeito. A comparação, né, era justamente assim, o que acontece na NFL de forma geral, né? Da mesma forma como eles estão diminuindo o uso de linebackers e aumentando o de DB, acontece algo semelhante com o running backs workhorse. Então a comparação seria praticamente o linebacker seria equivalente a um running back. Então daí é que tem o aumento de valor para essa posição, justamente que nem se falou, a escassez
e seriam quantidade de linebackers e running backs tops, né, que seriam workhorse praticamente, porque o resto começa em comitê, e aí diminui o valor geral, né, a quantidade de pontuação. Então seria mais ou menos, se você fosse para pensar, seria algo semelhante a isso. E no caso dos DBs, seria equivalente aos wide receivers. Porque, obviamente, você tem os defensive backs ali top tier, da mesma forma que você tem o Justin Jefferson, um Ja'Marr Chase, um Lamb, um Tyreek Hill, um Waddle, alguma coisa assim. Mas você também tem um Deontay Johnson, que faz a função. Você tem uma quantidade, quanto mais pessoas, né, da posição usa, da mesma forma que você tem times que tem sets com 3 wide receivers, né, enfim, nas jogadas, você tem a mesma coisa acontecendo com defensive backs. A quantidade, né, a diferença, tirando esses elites, a meiuca mesmo, a média, a diferença de pontuação entre eles não é tão grande. Sim. Então, a comparação seria mais ou menos isso. E o Rui até acabou também contribuindo, que ele acabou pegando da parte dos defensive tackles, seria equivalente aos tight ends. Você tem 2 ou 3 que são excelentes, né, são um tier à parte, e o restante tem uma queda muito brusca, porque a pontuação de defensive tackle costuma não ser tão alta, né, e além, obviamente, né, é muito mais ao acaso, entre aspas, né, eles são muito mais, dependem muito mais de um sec, ou então fazer um tackle for loss, alguma coisa assim, que não é tão comum de acontecer durante o jogo, né, mas para essa pergunta especificamente, voltando, se considera como se fosse linebacker, seria equivalente, por assim dizer, à posição de running back, e os defensive backs como wide receivers. Eu acho essa analogia maravilhosa. Logicamente, não necessariamente em termos de pontuação, apesar de eu achar que Sim, linebackers e running backs até tem uma correlação ali. Podemos estudar sobre isso para ter essa informação melhor, mas com certeza wide receivers e defensive backs é muito diferente a questão de pontuações, porque normalmente defensive backs, quanto melhor eles são na vida real, piores eles são em fantasy, porque eles deixam de receber targets, eles deixam de ter oportunidade de interceptação e tudo mais, ao passo que, se você é um wide receiver muito bom, você está presente no jogo o tempo todo. Mas é a realidade do jogo, é a realidade do futebol americano em si, não há problema nenhum. Então, para quem joga IDP, a melhor opção é contratar os cabeça de bagre da defesa, porque esses caras normalmente vão ter mais possibilidade de participar das jogadas. Né? É um balanço aí que tem que ser feito entre o cara é bom, é ruim, mas ele tá presente, né? Então, saber escolher ele. Bem, e para finalizar aqui, né, a pergunta aqui de milhões, pensei aqui, sinceramente, se eu colocaria ou não para o mailbag dessa semana, mas precisamos. É a cereja do bolo, né, para terminar a live de uma forma, um gostinho tão bom assim, principalmente pro Thiago. Qual seria o valor consensual do Mahomes em Superflex? Nosso querido Portuga aqui, o Thiago Salomão, mandou essa. E Bom, eu ele acho que até ele tinha tá certo mandado, aí. quando eu tinha Eu acho falado que ele tá do. certo. Não, eu acho que ele tá certo. Ele coloca aqui. Cadê o clubismo quando ele mandou para você, né, Derek? Sim. A trade pelo Pickett, ou seja, te ofereceu o Pickett para pegar uma Mahomes para ele. Eu acho que você deveria ter aceito, porque você torce para os Steelers e por conta disso você tem que ter o quarterback do seu time. Assim como eu tenho Jordan Love em todas as minhas ligas, você tem que ter o Pickett nas suas, tá? Você não tem o direito Boa, de né? ter o Mahomes. Basicamente é isso. Vou alterar. Mas Que só tem um único parênteses que eu tinha mandado o Trubisky para ele já na outra trade ali. Então eu já comecei totalmente errado. exato. Não, mas assim, eu acho que o valor do essa coisa do valor, especialmente do Mahomes, é um debate muito interessante, porque muitas pessoas falam que ele vale 3 firsts, mais que 3 firsts e tudo mais. E eu não consigo dar 3 firsts em qualquer jogador que seja, mesmo sendo o Mahomes, mesmo sabendo que ele, além dele ser um quarterback excelente, ele vai produzir para o fantasy pelos próximos 10 anos. Eu acho um excesso, mas é a minha opinião, é o meu jeito de jogar, é o meu entendimento. Eu acho que esse valor consensual no põe e tira das coisas, eu acho que essas três firsts me parece ser o ponto de encontro entre as pessoas que são exageradas e falam que ele vale 50 firsts e mais metade do seu time, mais o pagamento das minhas contas de internet por um ano,
né? E tem outras pessoas que falam que ele não vale nada, ele vale só, sei lá, só uma caixa de jujubas ou vale o Kenny Pickett, né? Então eu acho que esse balanço aí, essas 3 firsts, me parece que faz sentido. Para mim, eu acho que é um pouquinho a mais. Eu acho que. É que assim, também depende do contexto, né? No meu Claro, caso, assim, claro. ele até tinha mandado essa pergunta justamente porque o time que eu tô, que eu tinha falado que tá no modo totalmente rebuild, né? Que eu tenho uma Mahomes e o meu segundo quarterback é o Colt McCoy. Era justamente nesse ponto, né? Eu já tive algumas propostas, né? De 4 first, né? Equivalente a uma 4 first. Uma delas, vou até falar, eu queria sua opinião se você aceitaria ou não. Seria a Dak Prescott, Uhum. mais uma mid para late first de 24, mais uma mid para late first de 25. Com uma Mahomes. Não. Não somente pelo fato de que eu acho que a variação do Dak Prescott em termos de jogo é maior do que a variação do Mahomes. Então eu teria ali um quarterback com pontuação média mais baixa e eu estaria ao sabor do vento, digamos assim, com o Dak Prescott, que é um grande quarterback, é um cara maravilhoso e um baita nome para se ter no Fantasy, mas ele tem jogos em que simplesmente ele some. O Mahomes a gente ainda não viu isso dele. Então eu garanto mais o Mahomes do que eu garantiria o Prescott. Agora, eu acho que essa trade está, sendo bem sincero, muito equilibrada, muito justa. Se a pessoa entende que o Prescott faz sentido para ela, tá justíssima essa trade. Eu acho que se fizessem numa liga minha, por exemplo, eu um pouco me lixando. Agora, outra. Supondo Bryce Young, mais uma early 24, first 24, mais uma mid 25, também first. Não. Porque eu nunca vi o Bryce Young jogar, cara. Eu não consigo ter os rookies tão... É engraçado, esse é um ponto interessante. Eu gosto de picks, eu talvez não goste tanto dos rookies. Então, assim, eu acho que se você me falasse que é a first, é a 103, por exemplo, desse ano, mais uma mid 2024, mais uma mid 2025, eu talvez dissesse, acho que faz sentido. Agora, quando você me dá o nome do jogador, eu já falo, não, aí não sei, aí não é comigo. E se adicionasse o mãozinha nessa trade? Você teria 2 quarterbacks, mais uma early e uma mid. Talvez. Interessante. Uma coisa engraçada, porque assim, o Mahomes é um cara que é difícil você dar um valor, porque o cara que tem uma Mahomes, dificilmente ele vai querer vender, a menos que ele, que nem se falou, queira o seu time inteiro, mas pagar os boletos de casa. Sim. Porque é um cara que sempre foi regular e nunca se machucou, praticamente. Na única vez que ele se machucou, ele perdeu 2 jogos. Então, é um cara que já tá com o contrato totalmente amarrado pra vida. É um cara que produz pra caramba. É um cara novo pra posição até. E é um cara que tem vontade de ganhar num time extremamente foda. Com um técnico sensacional. Então, assim, é difícil você simplesmente trocar praticamente o melhor jogador do Fantasy por alguma coisa que não seja extremamente vantajoso para você. Por mais Sim, que você só tenha ele no time. É que nem aquele meme lá, o casebre e uma Land Rover na garagem. A ideia é mais ou menos a mesma. Você pode estar com nada, né, com um casebre ali caindo aos pedaços, mas você tem a Land Rover ali que é uma Mahomes. Você trocaria a Land Rover para melhorar um pouquinho a casa? É difícil. Exato. Eu acho que faz sentido essa questão. O Thiago tá falando aqui que ele falou que ele mandou 2 firsts, mais o Pickett pelo Mahomes para você. E Sim. uma dessas firsts provavelmente seria uma top 3. Provavelmente é 1.2 ou 1.3 do ano que vem. Então, eu não acho fora. Mas vai muito dessa questão. Como é que você entende que seu time vai ficar com o Pickett? Como é que você consegue construir o time ao redor disso, entendeu? Mas é aquela coisa. Eu, provavelmente, por mais que eu fale, eu acho que ele não vale mais do que 3 firsts e tudo mais, eu talvez não venderia ele nem se fosse por 3 firsts.
Então, novamente, como é que a liga está montada, como é que seu time está montado, qual que é a estratégia que você tem para a liga em si, para o seu desenvolvimento nessa Dynasty, é para agora, é para daqui a pouco, enfim. Tem quarterbacks vindo ano que vem que são fantásticos. Propostas mafristas são sempre bons, são as propostas corretas, Silvano, só para você saber. Mas assim, ano que vem a gente tem o Caleb Williams vindo também, que é um nome com um baita de um hype. Se ele se tornar realmente tudo que falam dele nesse exato momento, é um nome a ser rivalizado com o Mahomes. Então, se você consegue um cara do nível ou muito próximo do Mahomes, não, sei lá, seja 10% a menos, mas mais 2 firsts, eu preferia ter esse lado do que ter, logicamente, o Mahomes, entendeu? Mas assim, Então, cada um... no meu caso especificamente, a probabilidade de eu ter o Caleb, ou seja, 1.1 no ano que vem, é extremamente alta. Então, para mim, não sei se faria sentido, mesmo com o Mahomes atrapalhando o tanque, entre aspas, eu tenho altas possibilidades, porque o meu time é um lixo, de conseguir a 1.1 no ano que vem. Então, a tendência é a seguinte, você trocaria o Mahomes por mais uma first, para praticamente garantir o Caleb, e ter mais o Marvin, esqueci o nome dele, o wide receiver. Marvin Harrison Jr. Isso, próprio. Que seria praticamente um Chase 2.0. Possivelmente. Eu trocaria, por exemplo, o Mahomes para ter Ja'Marr Chase e, sei lá, o Jalen Hurts ou o Joe Burrow. Trocaria tranquilamente. Se eu tivesse o Mahomes, eu faria a troca por esses 2 jogadores. É tão bom ter o carinho da torcida aqui. O nosso queridíssimo Thiago mandou assim, olha, para ser um lixo, seu time tem que melhorar muito. Basicamente é isso. Errado não está. Muito que bem, Derek. Muito que bem, Derek. Eu tenho 3 caras no meu time. Mahomes, London e Muff. Frymouth. Acabou, é isso. Esse é o meu time. O resto é tudo remendo. Boa. Não, tem o Pickens também. É isso, aí agora sim acabou. Tá justo. Eu só espero que você consiga no seu time angariar o máximo de picks possíveis para você poder reconstruir. Né? Não, eu já tô com umas 45 picks do ano que vem. E mais umas 3 first de 2025. Então tá indo. Lá pra 2026, se a liga estiver ainda de pé, se eu estiver vivo até lá, aí eu acho que dá pra brigar. Muito bem. Muito bem. Bom. Bem, pelo que eu tô vendo aqui na colinha, essas foram as perguntas do mailing dessa semana. Temos outras, a gente pode depois fazer uma segunda sessão dessa. Com certeza. Eu acabei separando, né? Tiveram outras. O Álvaro, por exemplo, aqui que participou com muito mais perguntas. Tem umas que referente a Tyrande, que a gente vai esperar o nosso especialista de Tyrande, mais conhecido como Caio Bretas, na próxima live, para ele falar um pouquinho, né? Então eu separei já essas perguntas para ele. Então, só 10 assim, porque já estão 1h20 de live. E se deixar aqui, a gente vai falando até amanhã. Então, é verdade. já tá guardadinho para a próxima. Tendência é a gente, cada vez mais que tiver mais perguntas, então participem, mandem pra gente, e a gente, tanto no grupo quanto no próprio Twitter, que a gente vai selecionando e vamos falando durante as lives aqui, até chegar lá na temporada regular. Exato. Então, é isso aí, gente. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês no chat aqui com a gente, foi bem bacana. Passou muito rápido aqui o horário. Brigadão, também queria agradecer aqui ao Mafrismo, ao grande Mafra aqui que trouxe conhecimento e muito clubismo pra gente. E principalmente você que está acompanhando a gente aí dos podcasts da vida aí, deixe depois ali o seu comentário, né, tanto nos twitters da vida. Suas estrelinhas, né, seu comentário, pra gente ver. Suas cornetadas também, sempre bom. Feedback sempre bastante pra gente sempre melhorar cada vez mais. E outro ponto, né, que eu acabei esquecendo, que eu devia ter falado isso lá no começo, dá o like na live aí também. Já foi um pouquinho, mas sempre ajuda, sempre fortalece aqui a gente. E é isso aí, gente. Obrigadão. Boa. Agradecer a todo mundo, obrigado por terem participado. Sim, valeu todo mundo. Novamente lembrar que a gente tem o grupo no WhatsApp, que a gente discute diversos temas o tempo todo. Não somos nós quem somos os donos das respostas, mas é um espaço aberto para que todos possam levantar perguntas, levantar temas, levantar ideias, sugestões de trades, valores de jogadores, e todos
também respondem, todos conversam. Tem sido um grupo super saudável, então, novamente, tiro o chapéu para esse grupo bacana que o Rui montou aí. Quem quiser participar, entre no Twitter, mande mensagem para o BR Futebol, mande mensagem para mim, Gabs Mafra, para o Derek, que é Bessigini D, e aí a gente adiciona vocês também no grupo do WhatsApp. E feliz de estar de volta. Valeu, Derek, demais por ter comandado aí a nave hoje. E aí a gente vai, com certeza, ter mais para frente, mais esse tipo de conversas. Temos outros temas também para tratar aí com outras pessoas e com certeza a gente tem conteúdo para muito tempo aí. Perfeito. Muitíssimo obrigado, pessoal, e até a próxima. Até.